A morte mais famosa da história é a morte de Jesus de Nazaré. Há 2000 anos em Jerusalém, no século I, ele foi crucificado pelos romanos. Os evangelhos dizem que ele foi enterrado numa tumba. E 2 dias depois, Maria Madalena, um de seus discípulos mais próximos, encontrou a tumba vazia. Mas segundo o Evangelho de Mateus, havia uma outra história após a morte de Jesus. E embora o Evangelho a considere uma mentira, diziam que os discípulos de Jesus levaram secretamente o corpo de seu mestre com a intenção de lhe dar um sepultamento permanente. Se isso for verdade, de acordo com as práticas funerárias do século I em Jerusalém, o corpo de Jesus teria sido levado para uma tumba da família escavada na rocha. Uma vez que ele foi crucificado por insurreição, este segundo sepultamento teria sido feito em segredo por seus discípulos mais próximos. O corpo de Jesus recebeu uma mortalha e ficou ali para se decompor. 1 ano depois, seus discípulos retornaram, dessa vez acompanhados por sua família para a cerimônia final de sepultamento. Maria, mãe de Jesus, compareceu à cerimônia. Maria Madalena também estava presente. Seus irmãos Simão, José, Judas e Tiago prepararam os ossos de Jesus para o sepultamento final, colocando-os numa urna de calcário chamada ossário. O nome de Jesus foi inscrito na lateral. Depois, o ossário foi posto em um nicho na câmara interna e lacrado para sempre na tumba de sua família. זה היה יום שישי לקראת צהריים, ממש מול החלון של הבית. זה היה אתר בנייה שהתחילו לבנות אותו. כדי לבנות היו עושים פיצוצים בהר, היו מפוצצים עם דינמיט את ההר, ואז בתור ילדים מסקרנות רצנו לראות מה קורה ואיפה זה. ואחרי שהיה את הפיצוץ וכל האבק שקע, מה שראיתי בעצם מרחוק בהר, ראיתי איזה מערת קבורה, יש שם משולש עם העיגול, וזה היה הרבה יותר מכוסה. Na primavera de 1980, em Talpiot, ao sul de Jerusalém, as explosões numa obra expuseram a entrada de uma tumba funerária. Sua idade, 2000 anos. הבן שלי מגיע, הוא הגיע בריצה הביתה. אמא, הבונים רוצים להרוס מערת קבורה שהם מצאו. אז התחלתי להתקשר לכל מיני ארכיאולוגים שחיפשתי דרך הטלפון, וזה כמעט לא היה אף אחד. המשטרה כדי לעצור את הפיצוצים. העובדים הלכו הביתה, כי גם זה היה אחד. Nessa manhã de domingo, sob pressão dos empreiteiros, uma equipe de arqueólogos foi chamada para escavar. Eles só tinham 3 dias. Depois, a tumba seria lacrada e cimentada. Havia um grande talude com tratores, escavadeiras e caminhões indo em várias direções. E bem no centro desse talude havia um buraco aberto que descobrimos ser a entrada para a tumba de Talpiot. Acima da entrada, havia uma fachada singular, uma asna feita com cuidado e um círculo que confundiram os arqueólogos. Não há dúvida de que os símbolos na fachada da tumba de Talpiot significavam algo. É improvável que a pessoa ou a família que veio esculpir a tumba tivesse feito isso a esmo. Aquilo devia simbolizar alguma coisa. O que simboliza, eu não sei, mas é muito raro achar esse tipo de ornamentação numa tumba simples.
Shimon Gibson, um jovem topógrafo na época, foi um dos primeiros a entrar. Era seu trabalho registrar o layout. Foi ótimo e muito emocionante entrar na tumba que fora escavada na rocha. Havia uma câmara central e reentrâncias nas paredes para a colocação dos corpos. Havia lóculos que se estendiam em várias direções. Era muito importante obter o máximo de detalhes arqueológicos possíveis sobre o local. O plano detalhado de Gibson registrou cada centímetro do interior da tumba. A partir de uma grande câmara interna, havia 6 cavidades profundas chamadas lóculos ou cocrim, em hebraico. E dentro desses cocrim, os arqueólogos encontraram 10 pequenas urnas de calcário, também chamadas de ossários. Os ossários foram rapidamente transferidos para o Museu Rockefeller, em Jerusalém, sob a direção do Instituto de Antiguidades de Israel. Os ossos e os restos que ali estavam foram ensacados, encaixotados e colocados de lado para um novo sepultamento. Certas decisões foram tomadas pelo Instituto de Antiguidades de Israel, que considerou os pedidos da comunidade judaica ultra-ortodoxa de Jerusalém e entregou os ossos que haviam sido analisados e examinados por antropólogos para o sepultamento. E então começou o processo de catalogar as caixas de ossos antigos. Por volta de 1980, mais de 1000 ossários haviam sido encontrados, mas só 20% deles traziam o nome dos mortos. Aqui, descobriu-se que 6 dos 10 ossários tinham inscrições. Não são inscrições monumentais, não tinham a intenção de serem vistas e examinadas por todos, e não estavam ali para honrar os mortos. Estavam ali para quando os familiares viessem e começassem a mudar as caixas de posição para poder colocar outra nova, eles soubessem quais eram e a quem pertenciam as caixas. O registro arqueológico mostra que o costume de usar ossários para o sepultamento em Jerusalém só durou cerca de 100 anos, terminando por volta de 70 da era cristã, quando Jerusalém foi destruída pelos romanos. Sendo assim, a descoberta de inscrições em urnas de pedra como essas fornece aos arqueólogos uma lista de nomes característicos da época de Jesus. E num dos ossários descobertos na tumba de Talpiot, escrito em aramaico, havia um nome surpreendente: Yeshua Bar Yosef. Yeshua, ou Jesus, filho de José. Yeshua Bar Yosef. Bem, quando isso foi achado, creio que os arqueólogos não ficaram muito empolgados. O público teria ficado, mas ninguém soube nada. Foi achado um ossário de Jesus, filho de José. Mas ninguém falou nada sobre isso. Atualmente, o ossário de Jesus, filho de José, está nas mãos do Instituto de Antiguidades de Israel, ou IAA, assim como o resto das urnas de pedra removidas da tumba de Talpiot. A maior parte delas foi trancada e guardada nesse imenso depósito. Por quê? Reunimos uma equipe de cientistas, estudiosos e jornalistas para investigar as 10 caixas de ossos antigas e descobrir por que elas foram ignoradas. É essa aqui. Felix. Oi. Esta é a 426. É esta. É essa mesmo. Jesus, filho de José. Hoje em dia, é preciso um perito em escrita antiga, como o mundialmente renomado professor de Harvard, Frank Moore Cross, para examinar a inscrição. Porque, muito embora seja uma das mais simples já achadas num ossário, suas letras são tão informais que dificultam a leitura. É muito informal e, além disso, bem confusa. Os acadêmicos a descrevem como um grafite, tão cursiva que parece ter sido escrita para ser lida apenas pelos mais íntimos.
Há um X aqui, antes do nome. E depois do nome Yeshua. O nome do pai está bem claro. Yosef. O filho de José. Não tenho nenhuma dúvida de que está escrito Yeshua. Ou melhor, Yeshua bar Yosef, isto é, Jesus, filho de José. Jesus, filho de José. O exame da fotografia feito pelo professor Cross nos mostrou exatamente o que procurar na urna. Yud, Shin, Yud, Vav, Shin, Ain. Yud, Shin, Vav, Ain, Jesus. Bet, Resh, filho de, Yud, Rei, Vav, Samer, Pei, José. Jesus, filho de José. É incrível. Incrível não é o termo para isso. Será que essa urna teria algo a ver com Jesus de Nazaré? Para responder essa questão, temos de examinar todas as evidências arqueológicas descobertas nessa tumba da família. Ela se ajusta à tradição cristã? Ela desafia alguns princípios da fé? Se os ossos de Jesus fossem achados num ossário em Jerusalém amanhã e não houvesse nenhuma dúvida e eu me convencesse de que fossem os ossos de Jesus, isso destruiria a fé cristã? Com certeza não destruiria a minha fé cristã. Deixo o que acontece com os corpos nas mãos de Deus. Parece que os cristãos conseguem aceitar a possibilidade de que os restos de Jesus foram transferidos para uma tumba da família. Depois ele pode ter se erguido e aparecido para os seus discípulos conforme relatam os evangelhos. Segundo a fé cristã, em seguida, Jesus subiu ao céu. Teoricamente, a ascensão pode ter sido espiritual, deixando seu corpo para trás. Na verdade, aqueles que adotam uma abordagem estritamente histórica dos evangelhos esperariam encontrar os restos de Jesus na tumba de sua família. Primeiro ele foi enterrado numa tumba provisória. E depois, ele desapareceu magicamente e foi para o céu, segundo a colocação da fé cristã, mas do ponto de vista histórico e realista, ele seria posto num local permanente, num sepulcro permanente, como bom judeu, ok? Quanto à tumba, devia haver uma da família. A tumba da família de Jesus. Se o ossário achado na tumba de Talpiot, identificado como o de Jesus, filho de José, chegou a conter os restos mortais de Jesus, então todos os ossários naquela tumba pertenciam aos membros da família de Jesus. Nos outros 5 ossários que traziam inscrições, só deveríamos encontrar nomes da árvore genealógica de Jesus. Jesus era o filho de Maria e José. Mas o que muitas pessoas não sabem é que, segundo a tradição cristã, ele tinha 2 irmãs, Miriam e Salomé. E o Evangelho de Mateus revela que ele tinha 4 irmãos, Simão, Judas, Tiago e José. Seu pai adotivo, José, era descendente do rei Davi. Mas José provavelmente morreu em Nazaré e foi enterrado lá, não em Jerusalém. A mãe de Jesus, Maria, também era descendente de Davi. Mas diferentemente de José, e de acordo com a tradição cristã posterior, ela morreu em Jerusalém. Bom, talvez... E dentro da mesma tumba, assim como Jesus, filho de José, um segundo nome foi descoberto. Primeiramente, é um ossário achado em Jerusalém, no sepulcro, na área de O Jerusalém. ossuário agora está guardado no subsolo do Museu de Israel. É muito simples. As letras hebraicas que criam esse nome são Mem, ou seja, M, Resh, que é R, Yud, pode ser I ou Y, e Rei, em hebraico, equivale a H, em latim. E isso quer dizer Maria. Maria.
É um dos raros exemplos desse nome num ossário em Israel. Maria. Encontrado na mesma tumba da família de Jesus, filho de José. Seria o ossário da Virgem Maria? Por toda a história, desde os primeiros escritos gregos de Marcos, o evangelho mais antigo, o nome da Virgem Maria chegou até nós sob uma forma apenas: Maria. É uma versão latinizada do hebraico, Miriam. Após a morte de Jesus, Maria continuou seus ensinamentos e deve ter reunido muitos discípulos. Naquela época de transição religiosa, os convertidos romanos também começaram a seguir Jesus, e à medida que sua popularidade cresceu entre os seguidores de Jesus, o nome dela foi latinizado. É por isso que o Novo Testamento registra seu nome como Maria. Escrito em hebraico, o nome Maria é muito raro, mas é exatamente o que foi encontrado no ossário da tumba de Talpiot. Se em 1980 os arqueólogos tivessem considerado, mesmo por um momento, que tivessem descoberto o ossário da Virgem Maria, que outros membros da família eles esperariam encontrar ao seu lado? Veja aqui, Mateus. M-T, Yud, Rei, ou seja, Mátia. Mátia é uma redução, um apelido, se quiser, de Matitia ou Matitiahu, que em português deu origem ao nome Mateus. Mateus. O nome, a princípio, não parece combinar com a família de Jesus. O Novo Testamento é composto pelos escritos de 4 evangelhos atribuídos a Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus, o evangelista, era um discípulo de Jesus, mas os estudiosos não acreditam que fosse um membro direto da sua família. Porém, há uma razão para crer que houvesse muitos Mateus na família de Jesus. Eis um fato interessante. Há 2 genealogias sobre Jesus. Todo mundo considera a genealogia formal de José, seu pai adotivo. Basicamente contém todos os reis de Israel e sua descendência. Nomes históricos bem conhecidos. Mas a outra genealogia está embutida em Lucas. Quase ninguém percebe isso. Está em Lucas capítulo 3, após algumas páginas. É a genealogia de Maria, a mãe. E nessa genealogia, veja só. Há 5, 6, 7, 8 Mateus. Matia ou Matias é um nome macabeu. Asmoneu é um nome forte de uma família real. Um nome sacerdotal. Maria era parente de Isabel, mãe de João Batista, que era um pregador. Ou seja, ela tinha conexões religiosas ali, assim como Judá, que era a tribo do Messias davídico. Então não acho estranho que houvesse um Mateus nessa tumba. Aliás, essa é mais uma coincidência que se encaixa. Na verdade, diferentemente de Mateus, muitos nomes bíblicos como Isaac ou Jonas teriam desqualificado a tumba como sendo da família de Jesus, porque eles não aparecem em nenhum lugar da sua genealogia. Não há um único nome que não encaixe na história do Evangelho. Cada nome naquela tumba tem conexão. Cada um desses nomes tem relação com o Evangelho. Não há nenhum nome como Daniel ou algo assim. Isso não combina. Em 3 ossários, 4 nomes foram descobertos: José, Jesus, Maria e Mateus. Depois, num ossário achado bem no interior da tumba, outro nome foi descoberto. Esta inscrição diz Yossá, com um rei no final. E isso é um diminutivo de Yosef. Não há dúvida quanto a isso. Como inscrição no ossário, isso provavelmente seria bem incomum. Se vou publicar algo em português, digo, certo, há um José. Não se trata apenas de um José. É Iosé. Bem, em hebraico, Yossi, em Israel atualmente é bem comum. Yossi, José, como Jô.
Mas Iosé você nunca vai ouvir, como também não ouvia no mundo antigo. O Iode, o E se torna um E, Iosé. Sabe de onde conhecemos esse nome? No Evangelho de Marcos. Jesus tem um irmão. Nem todos sabem que Jesus tinha irmãos. A maioria dos estudiosos, a Igreja Católica, diz que eram primos, outros que eram meio-irmãos. Mas a maioria dos historiadores e os estudiosos bíblicos agora admitem que Jesus tinha irmãos. São citados nos evangelhos esses 4 irmãos: Tiago, José, Judas e Simão. Mas o José citado em Marcos, só em Marcos, o evangelho mais antigo, não é José, é Iosé. Iosé, ou José em português, era o irmão de Jesus. Mas os evangelhos não revelam muito mais que isso. Ele desaparece após 3 citações breves. O que houve com Iosé é um mistério. Mas se os ossários da tumba de Talpiot pertencem à família de Jesus, Iosé finalmente foi encontrado. De todas as inscrições em ossários descobertas até hoje, só há uma com essa grafia singular do apelido Iosé. Olha aqui, claro como o dia, Josete. Isso é uma coisa incrível, porque, segundo a lei judaica, se alguém tem um apelido, esse apelido deve ser posto na lápide ou no caixão. E é o apelido que aparece aqui, bem ao lado de Jesus, filho de José. O irmão era conhecido como Josete, não José. E essa mesma configuração aparece aqui, Josete Yossa. Em 1980, os arqueólogos catalogavam os nomes nos ossários em listas enormes. E dessa tumba, eles agora tinham Iosé, um raro apelido dado ao irmão de Jesus. Maria, uma rara versão latinizada usada nos evangelhos para se referir à mãe de Jesus. Mátia, uma versão de Mateus, que era um nome comum na família de Maria. E Jesus, filho de José. Todos encontrados juntos numa tumba de família. Tudo foi limpo e catalogado. Todo o material ósseo voltou a ser sepultado, junto, aqui, num túmulo especialmente consagrado, fora de Jerusalém. Todos os ossários depois foram encaixotados e guardados durante décadas nas prateleiras de depósitos. Por que ninguém prestou atenção a esses nomes? Nos anos 70 e no começo dos anos 80, houve um período de grandes escavações de tumbas dentro e ao redor de Jerusalém. De repente, uma quantidade enorme de ossários foi levada para o Museu Rockefeller, o quartel-general do Instituto de Antiguidades de Israel, e essas inscrições eram consideradas comuns. Esses nomes eram muito comuns entre os judeus no século I da era cristã. Eram nomes extremamente populares na época. Todos os fatos indicam que temos um grupo de nomes que se parecem com muitos nomes encontrados no Novo Testamento. O outro fato é que encontramos esses nomes em muitos outros locais. Então, insinuar que essa tumba era a tumba da família de Jesus é uma sugestão improvável. E nós precisamos ter muito cuidado com isso. Todas as tumbas ao redor de Jerusalém, infelizmente por causa das construções, estão lentamente sendo expostas e, em alguns casos, destruídas. Então, não é tão improvável que os operários de uma obra tenham descoberto a tumba de Jesus. Ou seja, pode acontecer. Devemos considerar isso. Embora as probabilidades estatísticas tenham sido discutidas, elas nunca foram examinadas por peritos da área, até agora. André Fuhrweger é professor de matemática e estatística. A partir de ossários e outras fontes, ele coletou todos os nomes conhecidos na época de Jesus. Anotando a frequência com que cada um deles ocorre, ele pode estatisticamente avaliar os nomes descobertos no Talpiot. Uma das coisas interessantes sobre o local dessa tumba é que, do ponto de vista de um leigo, se você observar os nomes específicos que aparecem no grupo e se concentrar apenas nos nomes,
individualmente, vai acabar tendo a impressão de que não há nada de incomum nesse grupo de nomes, mas o modo correto de analisar isso é observar todos os nomes ao mesmo tempo. Segundo a estatística, se estivéssemos numa rua cheia de gente na antiga Jerusalém e gritássemos o nome Jesus, 4% dos homens provavelmente responderiam. Se gritássemos o nome Maria, 25% das mulheres provavelmente responderiam. Os dois eram nomes comuns. Mas o que Vega explica é que se chamássemos um Jesus com um pai chamado José, uma mãe chamada Maria e um irmão chamado José, as chances de que tal indivíduo respondesse seriam bem baixas. Do ponto de vista estatístico, não observamos as incidências dos nomes individuais, onde cada um deles é um nome bem comum. Consideramos o modo como os fatores combinam entre si. Com certeza, um pai chamado José não é um nome raro. Um filho com o nome de Yeshua não é um nome raro. Mas quando combinamos os dois, torna-se mais raro. Então, realmente há uma possibilidade de que essa tumba seja, de fato, de uma família do Novo Testamento. É uma possibilidade que eu acho precisa ser levada a sério. Levar a possibilidade a sério significa que precisamos tentar descobrir mais evidências. E uma forma de fazer isso é encontrando a tumba de Tal Piot. Porém, há mais de 25 anos, a tumba voltou a ser enterrada, lacrada e cimentada. Um enorme complexo de apartamentos foi construído sobre ela. Mesmo que a tumba possa ser localizada, talvez seja impossível entrar nela, já que está sob metros de concreto e fundações. Estudando os planos arquitetônicos de décadas atrás e cruzando as informações com os relatos arqueológicos do IAA, nossa equipe acredita ter descoberto a localização subterrânea da tumba de Tal Piot. Sabemos que há uma tumba bem aqui, certo? Nossa pesquisa mostra que em 1980, 2 tumbas foram descobertas na área de Tal Piot. O telhado da segunda tumba havia sido parcialmente destruído pela construção, mas ela foi lacrada de novo e não foi escavada por causa da restrição de tempo e da pressão de grupos religiosos para que permanecesse ali. Os relatos arqueológicos mostram que a segunda tumba está a 20 metros ao norte da tumba número 1. As plantas do apartamento mostram que a tumba número 1 está localizada sob um pátio ao lado da parede de um quarto. Acreditamos que seja a tumba que estamos procurando. Bom, sabemos que uma das tumbas está sob o pátio. Sabemos que há canos ali, e é aí que você entra. Há alguns problemas. Esboços grosseiros do IAA sugerem que as 2 tumbas podem ter recebido canos de acesso antes de a construção continuar acima delas. É comum que canos como esses sejam acrescentados a pedido dos rabinos em resposta à crença ortodoxa de que os espíritos precisam de uma passagem desobstruída a partir da tumba. Vamos descer quantos metros forem necessários até chegar ao fundo. Uma vez lá, se o desenho estiver correto e houver uma curva no cano, a câmera vai fazer a curva e veremos o que há ali. Minha preocupação é que os canos sejam falsos. Que fingiram ter feito isso só para agradar os rabinos, as almas que se mudem, não há nada lá. Seja como for, você vai baixar a câmera. Certo. Confirme se há uma tumba, se há um espaço entre a tumba e o quarto. Eu não sei a profundidade daquilo. Abrimos um buraco na parede e, pum, entramos. Vamos fazer isso depressa. Os vizinhos estão ficando interessados demais. Vamos entrar. Conseguimos a permissão do inquilino para ter acesso ao apartamento de Tal Piot mostrado nas plantas. É aqui. Eu não acredito que alguém pudesse morar sobre uma tumba. Eu não sei onde é. Só dispunhamos de 2 dias. É por aqui. Vamos. Vamos. É aqui? É aqui. Bem aqui. Aqui? É aqui mesmo. Precisamos de uma trena. Pega aí. É aqui mesmo, está descendo. Olha só.
2 metros, 2,5 metros. Tem alguma resistência, mas não chegou ao fundo. Vai mais. Alguma coisa tá bloqueando. Não é um cano falso. Bill Tarrant é o nosso especialista em sondas e câmeras operadas por controle remoto. Mesmo que o buraco de acesso tenha só 6 milímetros, ele consegue introduzir uma câmera. Essa aqui é a sonda O que de tem vídeo. É bem leve, veja isso. Veja seu rosto, é nítida. A câmera e a luz ficam em cima. Veremos qualquer coisa para onde a câmera aponte. O que ela faz? Bom, o que faz é articulada e se move para todo lado. Vamos Legal. mantê-la no centro do cano para poder ver o que estamos fazendo, certo? Beleza. Muito bom. Vou centralizá-la e introduzi-la no cano agora. Certo. Tá. Muito bem? Tudo bem. A fita tá Eu rodando. também quero ver. Vou mover a câmera enquanto ela desce, mas vou tentar mantê-la no centro. Estamos descendo e ainda está bem nítido. Já estamos descendo cerca de 3 metros. Nenhum entulho. Por que mudou a cor? A cor mudou porque devem ter usado canos de cor diferente quando instalaram. Quanto já desceu? 7,5 metros. Ah, eu tô vendo alguma coisa. Isso não é bom, não. Não é mesmo. Está vendo aquilo? O que é? Parece um pedaço de pau. Eu tô vendo plástico e também Isso não é pedaços de bom. Isso não é bom madeira mesmo. ou entulho, não sei. E não é bom. Quer saber? Temos um sério bloqueio ali, viu? Isso não é bom. Não é mesmo. As pessoas relutam em aceitar que poderemos encontrar a tumba da família de Jesus. No entanto, a tumba de Caifás, o sacerdote que mandou crucificar Jesus, foi achada por uma escavadeira ao sul de Jerusalém alguns anos atrás. Em dezembro de 1990, operários de uma construção descobriram um antigo sepulcro do século I. Dentro havia 12 ossários. 2 deles traziam o nome de Caifás. Este, o ossário mais ornamentado, tem a inscrição José, filho de Caifás, entalhada 2 vezes. José, filho de Caifás, era o sumo sacerdote do templo, que, segundo os evangelhos, perseguiu Jesus. Pelo seu ponto de vista, Jesus era perigoso, um falso Messias. Ele liderava as massas judias para um confronto com os governantes de Israel em Roma. Me parece que há um duplo critério. Você disse que Caifás deve ser o sumo sacerdote que perseguiu Jesus segundo os evangelhos, mas todo outro ossário foi descartado, alegando-se nomes judaicos comuns. Como pode estar tão convencido que é Caifás? Há outros ossários naquela mesma tumba, menos ornamentados, com o nome de Caifás. Não José, filho de Caifás, mas com o nome Caifás. A rica ornamentação o convenceu de que é o Caifás Não. que... Caifás não é um nome tão comum. Não é um nome tão comum quanto Jesus, José, João ou Maria. É um nome raro que conhecemos através de fontes judaicas e do Novo Testamento. E ele se encaixa pela data dentro daquele período e poderia se referir a ele. O fato é que nunca encontramos em nenhum outro lugar um ossário com o nome de José, filho de Caifás. Em nenhum lugar. Por outro lado, há uma série de fatos singulares. Yossa, que foi encontrado nesta tumba, aparece só uma vez entre todos os milhares de ossários que foram achados. Contudo, ninguém diz haver uma probabilidade de ser o irmão de Jesus de Nazaré. Ninguém faz isso. O fato de as probabilidades serem bem altas quanto a Caifás não dá nenhuma certeza de que seja realmente ele. Não há nenhuma inscrição interna dizendo que ele crucificou Jesus. Não temos 100% de certeza. Essa certeza não existe em arqueologia. Mas os especialistas parecem 100% seguros em conectar alguns ossários diretamente a nomes famosos dos evangelhos, desde que fiquem distantes de qualquer arqueologia ligada à família de Jesus.
Olha, Simca, acho que o bloqueio é bem sério. Pessoal, chegamos a um ponto em que devemos chamar um encanador. Quer dizer que vamos entrar na tumba com um encanador? Tem uma ideia melhor? Itai, que é? Precisamos de um encanador. Agora? Eu acho que ninguém vai vir agora, já são quase 9 da noite. Chama agora e ele vem amanhã. Isso é loucura. Vamos usá-lo. O que mais podemos fazer? Há mais de 25 anos, os arqueólogos descobriram 4 ossários ligados diretamente a Jesus e sua família. Depois, num 5º ossário, eles descobriram outra inscrição. A inscrição tinha 2 partes. A segunda parte trazia Mara, enquanto a primeira trazia um diminutivo de Mariamne. Embora ninguém jamais houvesse visto esse nome num ossário, ele foi traduzido como sendo apenas outra versão de Maria. Maria também é conhecida como Mara. Mas faria sentido achar na tumba da família de Jesus 2 ossários com o nome de Maria? Primeiro, Maria, o nome usado nos evangelhos para se referir à Virgem Maria. E o segundo, uma grafia singular de Maria e o nome Mara. Poderia fazer sentido se a segunda Maria, a tal Mariamne, fosse Maria Madalena. Maria Madalena nos chega através do Novo Testamento não apenas como um nome, mas como um nome e um título. Segundo estudiosos, ela é Maria de Magdala, Maria Madalena. Magdala era um entreposto importante perto do mar da Galileia. As pessoas de Magdala falavam grego e aramaico. A tradição cristã sugere que Maria Madalena e seu irmão Filipe pregavam aos judeus que falavam grego. E é bem provável que a família de Maria Madalena e seus seguidores tenham escrito o nome dela em grego. O ossário de Mariamne é o único achado na tumba de Talpiot, com uma inscrição grega. Digamos que nessa mesma tumba de Talpiot, a segunda Maria fosse claramente identificada como Maria Madalena. Certo. Qual seria a sua reação em relação ao conteúdo dos ossários? Seria fascinante e com certeza atrairia muito mais atenção e levantaria muitas questões, mas não é. Não há uma Maria de Magdala naquela tumba. Se num dos ossários estivesse escrito Maria Madalena, eu diria, puxa, e ficaria bem mais impressionada. Se estivesse escrito Maria, ou então Maria de Magdala, ou Maria Madalena, eu acharia muito interessante. Esse registro aqui é muito bonito. Se a inscrição Mariamne pudesse ser ligada a Maria Madalena, seria mais do que interessante. Seria estatisticamente convincente, porque poderíamos criar uma equação de probabilidades combinadas para as urnas de Talpiot que inclua Mariamne. O que ocorre quando fazemos isso é que os fatores de probabilidades individuais, embora não sejam terrivelmente pequenos em nenhum caso em particular, quando são multiplicados juntos, começa a surgir um quadro onde tudo o que foi apresentado se constitui num evento muito raro. Como Fulweger faz uma abordagem conservadora, ele elimina Mateus, uma vez que não é um membro conhecido da família imediata de Jesus. Ele também divide o resultado da probabilidade por 4 para compensar quaisquer erros involuntários nos dados históricos. E ainda divide o número por 1000, que representa todas as tumbas de Jerusalém no século I. No final, os cálculos concluem que só há uma chance em 600 de que a tumba de Talpiot não seja a tumba da família de Jesus, se Mariamne se referir a Maria Madalena. Mas seria isso possível? Uma das passagens mais famosas, associadas a Maria Madalena, está no Evangelho de João,
na parte em que Jesus para o apedrejamento de uma mulher punida por adultério. Mas não há nenhuma indicação no texto de que a mulher não identificada seja Madalena. Foi uma tradição cristã posterior que ligou a adúltera à Madalena, assim como a ligou à passagem em Lucas sobre outra mulher não identificada e rotulada especificamente como pecadora que ungiu os pés de Jesus. E os enxugou com os cabelos. Hoje, os estudiosos creem que Maria Madalena e as duas mulheres não identificadas em Lucas e João sejam mulheres diferentes. A tradição de ligar Maria Madalena a essas supostas pecadoras pode ser atribuída a uma mudança ocorrida na igreja nos séculos posteriores, quando as mulheres deixaram de ser consagradas como líderes religiosas. Antes dessa época, as mulheres eram ordenadas, e em muitos escritos cristãos antigos, Maria Madalena é amplamente respeitada como missionária. Creio que Maria Madalena foi uma pessoa extremamente importante no movimento de Jesus. Tão importante que eu acho que, veja bem, essa é a minha opinião. Não estou falando por mais ninguém. Eu acho que ela, na verdade, restabeleceu o cristianismo. A forte liderança exibida por Madalena foi considerada suspeita por uma igreja em evolução dominada por homens. Então, a partir do século II, quando os padres começaram a suprimir dezenas de antigos escritos cristãos, a igreja rejeitou 2 textos que demonstravam um grande respeito por Maria Madalena: o Evangelho de Maria Madalena e um texto descrevendo o ministério de seu irmão, os Atos de Filipe. Durante séculos, só restaram fragmentos desses textos, e algumas partes foram consideradas perdidas para sempre. Em 1974, no antigo monastério do Monte Athos, na Grécia, um professor da Universidade de Harvard, François Bovon, descobriu um manuscrito de 700 anos. Era a cópia mais completa já encontrada do texto do século IV, os Atos de Filipe. Nele, Bovon alega ter descoberto uma antiga descrição de Maria Madalena, não percebida pela tradição cristã posterior. Nos Atos de Filipe, ela aparece... Não há qualquer menção sobre sua vida anterior. Ela é vista positivamente como uma missionária cristã. Ela está no mesmo nível dos missionários masculinos. Ela prega, ensina, ela batiza, ostenta até o título de apóstolo. Se no antigo movimento cristão, Maria Madalena era um apóstolo, então o cognome singular de Mara no ossário de Mariamne poderia indicar algo extraordinário. Em aramaico, Mara significa mestre. Mara, a mestra. Mesmo hoje, se você for ao bairro armênio, o arcebispo ou um dos religiosos seria chamado de Mar Samuel ou Mar alguma coisa. Senhor, mestre, ainda ouvimos isso. É um sinal de respeito por um rabino, por um professor ligado ao Mara, ao Senhor, ao mestre. Está claro nos Atos de Filipe que Maria Madalena é respeitada como pregadora, batizante e apóstolo. Forte, fiel e íntima de Jesus. Sendo assim, faria sentido para os seus discípulos se referirem a ela como Mara, mestre. Mas e quanto à grafia do primeiro nome na inscrição? A inusitada Mariamne, nunca encontrada antes nem depois em nenhum outro ossário. Nos Atos de Filipe, o nome de Maria Madalena é grafado M-A-R-I-A-M-N-E. Mariamne. Mariamne é a mesma mulher, seja ela Maria de Magdala ou Maria Madalena nos evangelhos
sinópticos e em alguns textos não canônicos, como o Evangelho de Maria, Pistis Sophia, etc. Os Atos de Filipe parecem explicar todos os mistérios por trás dessa inscrição. Mas se esse é realmente o ossário de Maria Madalena, então há mais uma coisa que precisa ser investigada. A crença generalizada, baseada na tradição medieval, é que após a morte de Jesus, os discípulos foram expulsos da Judéia e se espalharam por muitas terras, viajando e levando a palavra de Deus. Após algum tempo, Maria Madalena foi para a França, onde passou seus últimos dias. Se considerarmos essa tradição cristã posterior, seria impossível descobrir o esquife de Maria Madalena em Talpiot, em Jerusalém. Contudo, nos Atos de Filipe, escrito no século IV, o relato mais antigo sobre as viagens de Maria Madalena, ela não morre na França. De acordo com os Atos de Filipe, no final do relato, Mariamne supostamente volta para casa, em Israel, para o Vale do Jordão, e o autor faz referência ao local onde ela morreu e estaria enterrada. Os Atos de Filipe nos dizem claramente que Maria Madalena, o apóstolo mais fiel de Jesus, morre aqui, em Jerusalém. Seria assim tão implausível encontrá-la enterrada ao lado de Jesus, na tumba de sua família? As probabilidades estatísticas são convincentes. O grupo de nomes achados na tumba de Talpiot é algo extraordinário. As conexões com os evangelhos, fortes demais para serem descartadas. De posse desses novos conhecimentos, nossa equipe agora pode descobrir novas pistas dentro da tumba de Talpiot, se conseguir chegar lá. Vamos lá. Vamos ligar o equipamento e ver o que temos. É isso aí, pessoal. Vamos ver o que temos após o encanador desobstruir tudo. É isso aí. Ainda temos a ideia de que a obstrução significa o fim de tudo. Muito bom, descemos 4 metros, eis o bloqueio, estamos no ponto... Não chegou ao fundo, isso é bom. Ainda estamos descendo. Não é o fim, que ótimo. É fundo, é bem fundo. É fundo, 6 metros. Descemos 6 metros? Estamos quase lá. Olha, eu acho que é o fundo. O que é isso? Dá pra ver o fundo? Se não é outro bloqueio, chegamos ao fundo. Vou mover a câmera. O que houve? Eu achei que ia virar. Devia ter uma curva. Eu vou virar a câmera pra ver se acho algo. Não vemos nada. Vou virar à esquerda agora. Eu vi. Opa. Lá está. Há uma abertura. Há uma abertura, com certeza. Lá está ela. Chegamos, hein? Estamos na tumba. Conseguimos chegar lá. Espera um pouco. Minha nossa, está aberta. São ossários. Aquilo é um ossário, hein? São ossários, com certeza. Minha nossa. Temos boas e más notícias. Tem um ossário. O que significa? Que estamos na tumba errada. Nossa tumba está vazia. Bom, e daí? O que faremos? É a tumba errada. A tumba errada. Quer saber? O quê? Essa pode ser a segunda tumba. Tem razão. Pode ser a outra tumba. Aqui pensamos estar 20 metros ao norte. É a segunda tumba. Nossa tumba fica 20 metros ao sul daqui. A boa notícia é que ninguém jamais viu uma tumba da época de Jesus quase intacta. Embora estivéssemos na tumba errada, talvez esses ossários finamente entalhados, tão perto da tumba de Talpiot, estivessem, de algum modo, ligados a Jesus e a seus discípulos. É isso. E agora?
Temos de achar a tumba. A tumba da família sagrada. Devíamos procurar 20 metros ao sul. Deve ser do outro lado do prédio, viu? É. Pra lá. Ei, onde vai? Onde você tá indo? Ali é o estacionamento. Não há problema. Sul é sul. 20 metros nos levam ao jardim. Não é muito longe. A ideia de achar a tumba de Jesus não parece tão remota se pudermos localizar as tumbas de seus discípulos, que os estudiosos chamam de judeus cristãos. Segundo a tradição, essa é a visão que Jesus teve quando subiu o Monte das Oliveiras e contemplou o templo sagrado judaico. Onde agora está o dourado domo da rocha muçulmano, antes ficava o lugar sagrado. Ali foi abrigada a Arca da Aliança. Segundo Lucas, Jesus olhou para o templo, previu sua destruição e chorou. Ele chorou aqui, Dominus Flevit. Um local sagrado onde os monges franciscanos construíram esse mosteiro em 1891. Vamos entrar. Em 1953, durante uma reforma, os franciscanos descobriram um cemitério de 2000 anos. Essa necrópole antiga foi parcialmente escavada por um arqueólogo bem conhecido chamado Berlamino Bagatti. Ele alegava que esses ossários pertenciam a alguns dos antigos discípulos de Jesus. Se isto é um antigo cemitério judeu-cristão, isso significa que a nossa tumba não está localizada numa espécie de vácuo arqueológico. Faz parte de uma rede de cemitérios. Isso fornece um contexto arqueológico à nossa tumba. Nessa rede de tumbas, os franciscanos descobriram uma caixa de ossos, cuja inscrição citava um dos cristãos antigos mais famosos. Não sei se todos vão reconhecer imediatamente, mas Jesus disse a Simão Pedro, que depois foi venerado como Papa e chefe da igreja: você é Simão Bar Ioná, abençoado seja vós, Pedro. O nome dele não era Pedro, é um termo grego. O nome era Shimon. Shimon Bar Ioná. Atualmente só resta um pedaço do ossário. Os franciscanos o guardaram num pequeno museu ao lado da igreja. Ele ostenta uma inscrição irrefutável, a única achada até hoje, que trazia o nome Simão Bar Ioná. Simão era um dos 12 apóstolos originais de Jesus. De acordo com os evangelhos, Jesus mudou seu nome para Pedro, em aramaico, Kefá, que significa rocha. Ele é considerado um santo por muitos cristãos e o primeiro papa pela Igreja Católica Romana. Segundo a tradição, Simão Pedro foi crucificado e enterrado em Roma. Então, como esse ataúde poderia estar aqui em Jerusalém? O fato é que nunca foi encontrada nenhuma evidência arqueológica digna de crédito sob o Vaticano em Roma que indique Simão Bar Ioná. Mas aqui há um ossário descoberto em Dominus Flevit que exibe seu nome. Não vai acreditar nisso. O quê? Você não vai acreditar nisso. Olha só. Está vendo? Agora eu tô. É um símbolo. Um símbolo da tumba num ossário. Isso é incrível, porque o ângulo, a forma é idêntica. É idêntica. E o ponto dentro. O ponto foi posto dentro. O V invertido com o ponto no meio, o símbolo da nossa tumba num ossário de um suposto cemitério antigo dos discípulos de Jesus. Incrível. Quanto à pessoa que foi enterrada nesse ossário, e se ela conhecia ou não Jesus, filho de José, cuja tumba foi adornada com o mesmo símbolo, nós só podemos especular. Quando se trata de perícia,
a ciência moderna não permite muita especulação. Estudando o DNA antigo em fragmentos de ossos e resíduos humanos deixados em ossários, os cientistas agora conseguem determinar os relacionamentos familiares entre as várias pessoas na tumba de Talpiot. Stephen Fenn é o diretor do Centro de Estudos do Antigo Cristianismo. Ele está ajudando Stephen Cox, um arqueólogo forense do estado de Nova York. Eles descobriram um material valioso dentro dos ossários com as inscrições Mariamne e Jesus, filho de José. Dentro deste ossário temos um material que está aderido à superfície da pedra numa forma circular bem interessante. Vale a pena recolhê-lo e examiná-lo para ver a sua composição. O padrão e ou o material podem nos dar uma grande pista sobre quem, o que, quando e onde. Parece estranho que essas amostras possam conter o DNA de Jesus e Maria Madalena. Mas se houver material suficiente, esses testes podem esclarecer algo sobre Jesus e sua família. Esta é a amostra 80-500. As amostras foram numeradas e enviadas a esse laboratório de DNA em Thunder Bay, no Canadá, um dos 5 laboratórios do mundo especializado em DNA antigo. Os cientistas não sabem que as amostras pertencem a um certo Jesus, filho de José, e a uma mulher que poderia ser Maria Madalena. Se essas amostras de ossos pertencerem de fato a Maria Madalena e a Jesus de Nazaré, os testes deverão mostrar que eles não são geneticamente aparentados. Esse DNA deverá representar 2 pessoas sem laços familiares. E essa seria uma descoberta extremamente rara numa tumba de família. A menos que os indivíduos fossem marido e mulher. A questão agora é: há material de DNA suficiente para estabelecer um perfil significativo? Para obter o máximo de informações, os biólogos vão tentar recuperar o que eles chamam de DNA nuclear das células ósseas. A análise da extração mostrou que seria muito difícil recuperar o DNA nuclear. Então nós concentramos no DNA mitocondrial. Esse DNA é herdado da mãe pela criança, o que significa que só conseguimos identificar esses tipos de relacionamentos. O DNA mitocondrial só vai nos revelar se Jesus, filho de José, tinha ou não a mesma mãe que Mariamne. Se eram ou não irmãos. Se os biólogos não conseguirem recuperar o DNA mitocondrial das células ósseas, o teste terá de ser cancelado. E jamais saberemos o verdadeiro relacionamento entre Jesus e Mariamne. Nós conseguimos obter resultados. Recuperamos o DNA mitocondrial. Estava muito fragmentado, havia muito pouco DNA. Conseguimos ampliá-lo e sequenciá-lo. Depois clonamos os fragmentos de DNA sequenciados e ao clonar o DNA podemos comparar muitas cópias juntas, o que aumenta a validade do trabalho. E desta forma conseguimos comparar as sequências entre um indivíduo e outro indivíduo. Basicamente foi o que fizemos e posso mostrar os resultados. Vamos lá? Muito bem, aqui temos 2 sequências representativas, uma de cada indivíduo. E agora eu vou lhe mostrar algumas variações entre os 2 indivíduos. Temos um polimorfismo aqui, este G e o A. Um polimorfismo é uma variação entre esta sequência e outra sequência, ou uma variação entre esta sequência e a sequência de referência. Ele é usado para indicar ou identificar um perfil mitocondrial.
Este polimorfismo mostra uma diferença entre os dois indivíduos. Também há outro polimorfismo aqui, onde temos um T e um C, mostrando outra diferença. Temos uma série de polimorfismos que revelam diferenças entre as duas sequências. Podemos concluir que esses dois indivíduos não têm parentesco. Pelo menos não por parte de mãe. Eles não têm a mesma mãe. Não podem ser mãe e filho, e nem irmãos. Diria que essas amostras, que vieram da mesma tumba, a qual poderia ser uma tumba de família, pertencem a dois indivíduos que, se não têm parentesco, o mais provável é que fossem marido e mulher. E talvez sua união tenha sido mantida em segredo para proteger uma possível dinastia. Um segredo oculto através dos séculos. Um segredo que talvez possamos desvendar na tumba da família de Jesus. Finalmente conseguimos contatar um dos construtores originais dos apartamentos em Talpiot. Efraim se lembra da tumba, mas está um pouco confuso quanto à sua localização exata. Entre os dois prédios? ואתה זוכר שזה לא שם ולא שם? לא, זה בין שני הבניינים האלה. Tá, ele disse que fica entre os dois prédios. Vamos tentar. Entre o complexo de apartamentos há um grande jardim com terraços altos. E é nessa área que Efraim afirma que a tumba está localizada. מאחוריי? אז אולי פה. בוא נבדוק. Mas a questão é, qual o terraço? אתה לא תוכל להחזיק מעמד. לא טוב. זה יש דלת של מערה. לא רואה כלום. מה זה האבן החומה? הצבע החום. Os vizinhos começam a se interessar pela busca e indicam uma discreta laje de cimento no terraço inferior. אבל מבחינת בנייה, יש לזה... מה עם זה? מה עם הפקק הזה? זה יכול להיות תחת הפקק? Poderia estar sob o cimento? Efraim explica que a laje não tem finalidade estrutural, mas é interrompido pela visita quase profética de uma mulher cega que vive nos apartamentos desde a construção. הנה, פה. זאת המערה? זאתי המערה. כן? איך את יודעת? איך את יכולה להיות כל כך בטוחה? מה זה? אני זוכרת אותה. היא הייתה פתוחה וילדים פה נכנסו ויצאו ובאו וסגרו את זה. את יודעת אם הם מילאו את זה עם בטון או ששמו חול בפנים או שסתם סגרו? נראה לי שהם רק סגרו את זה. זהו, ואת בטוחה שזה פה, כן? פה, 1,000,000% שזה פה. Um 1.000.000% de certeza. Era tudo o que precisávamos. Se conseguíssemos remover aquela discreta laje de cimento, poderíamos nos deparar com a entrada da tumba da família de Jesus.
Como a gente vai fazer Cuidado, isso? hein? Todos têm que ajudar. Cuidado. Vai, Isso. vai. Espera aí. Empurra. Vai lá. Felix, vamos remover Deixa uma que eu senhora ajudo, pedra. vai. Força. Força, gente, vai. Agora. Vai, vamos lá. De novo. Isso. Vamos lá. vai. Cuidado aí. Isso. Quase. Vai. Aí. Pode puxar. Mais um pouco. Não ri, não. Vai. Força aí. Agora. Força. Vai. Inacreditável. É ela. A tumba verdadeira. Boa. Eu vou me beliscar. Eu nem acredito. Tá certo. Vamos lá. Tira a foto e compare. Tenha cuidado, é alto, hein? É alto. Tudo bem. Vai lá. Cuidado. Muito bem. Eu não vejo nada. Não tô vendo nenhum escorpião. Tem um degrau aí, Nenhum escorpião? Só aranhas. Fica tranquilo. Tudo bem. Tá bom. Com certeza é ela. Olha, ali está a asna. É linda. Simplesmente linda. É ela. Veja. Igual a do livro. Igual a da foto. Olha só isso, Felix. Nós a encontramos. Nós a achamos mesmo. Eu vou entrar. Tudo bem, vamos lá. A abertura da tumba, 26 anos após ter sido achada, coincide com outra reviravolta na história. Um dos ossários de Talpiot desapareceu. Talvez aqui houvesse uma entrada para outra tumba deste lado. Contando, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Temos 10 ossários aqui. Cada... Mas as visitas ao desses depósito de nicho Bet Shemesh separação. revelaram um erro estranho nos registros. Fui ao depósito do Instituto de Antiguidades de Israel em Bet Shemesh e me deram estas planilhas que indicam que nessa tumba havia 9 itens. Isso está bem claro aqui. Número de itens 9. Contém a descrição desses ossários e sua localização no depósito. De alguma forma, em algum lugar, um dos ossários de Talpiot sumiu. E com esse ossário desaparecido, tem início um novo mistério. Talvez o ossário tenha sido roubado. Quem sabe um operário no local em 1980 tivesse dedos leves. Os ossários podem obter preços razoavelmente altos no mercado de antiguidades. Em outubro de 2002, apareceu um ossário de calcário gessado oriundo de uma coleção particular. Trazia a inscrição Tiago, filho de José, irmão de Jesus. Oded Golan, um colecionador muito conhecido, afirmou que havia comprado o ossário de um negociante árabe de antiguidades na cidade velha de Jerusalém décadas antes, mas ignorava a importância da inscrição. Ele estava entre os 3 primeiros ossários que eu tenho na minha coleção, mas a princípio eu não dei nenhuma atenção especial a esse ossário, porque os 3 nomes que estão mencionados nele, que são Yaakov, Yosef e Yeshua, são nomes bem comuns no século I. Portanto, eu sequer imaginei que pudesse pertencer à família de Jesus e, ao mesmo tempo, eu nunca soube que Jesus tivesse um irmão ou mesmo outros irmãos. Após a morte de Jesus, seu irmão Tiago assumiu seu ministério e reuniu muitos discípulos, tornando-se o líder do movimento de Jesus. Escritos cristãos posteriores revelam que ele era respeitado pelos antigos cristãos, bem como pelos judeus fariseus. E o historiador judeu do século I, Josefo, devota mais tempo a Tiago que a Jesus. Assim como ocorreu com seu irmão Jesus, foi o temor de sua popularidade religiosa e influência que levou à sua morte. Num gesto que foi amplamente considerado como um assassinato judicial, Anás, o sumo sacerdote do templo, condenou Tiago, que foi executado em Jerusalém por apedrejamento. Os inúmeros relatos sobre a vida de Tiago revelam um cristão de tal importância que, se fosse mesmo possível, ele com certeza
teria sido colocado ao lado de Jesus após sua morte. Foi só em 2002 que um estudioso altamente respeitado examinou a coleção de Oded Golan e sugeriu que o ossário de Tiago pudesse pertencer à família de Jesus de Nazaré. E aí teve início o que agora é uma famosa controvérsia, uma batalha dos estudiosos e da ciência sobre a autenticidade do ossário de Tiago. O ossário de Tiago, de onde ele veio? O colecionador que o adquiriu, Oded Golan, com muito alarde disse que o conseguiu por volta de 1980. Algumas vezes disse que foi antes ou depois disso, mas por volta de 80. Nossa tumba foi descoberta em 1980. Há um ossário desaparecido. O Instituto de Antiguidades não consegue achá-lo. Talvez o encontrem nos fundos de um depósito. Fiquei curioso e verifiquei as dimensões. O ossário foi catalogado e desapareceu. As dimensões daquele ossário são as mesmas do ossário de Tiago. Agora, muita gente, os peritos, concluíram que o ossário de Tiago é uma fraude. Mas ninguém diz que tudo é uma fraude. E agora a posição do Instituto de Antiguidades de Israel é que originalmente seria Tiago, filho de José. Tudo bem, mas pense a respeito. Temos 6 nomes. Tiago, filho de José. Esqueça o irmão de Jesus. Pense no que está no ossário. Tiago, filho de José, irmão de Jesus. Alguns dizem que irmão de Jesus pode ter sido acrescentado. Mas não importa. Obviamente seria o irmão de Jesus. Temos um Jesus, um José, um Tiago, filho de José. Se é que realmente veio dessa tumba. Estamos especulando. Mas a época está correta, o nome está correto. E tudo isso deixa muito bem claro que se trata da família de Jesus. Mas o que é preciso para se determinar se o ossário de Tiago veio da tumba de Talpiot? A data e as dimensões registradas são extremamente sugestivas, mas é a pátina que vai provar sua veracidade ou não. Com o tempo, numa tumba, acumulam-se minerais e sedimentos sobre os ossários. Esse acúmulo se chama pátina. Ela pode ser cientificamente analisada a fim de se obter uma característica química e mineral específica de um ossário ou tumba. Todo ossário descoberto numa determinada tumba terá o mesmo tipo de pátina. As amostras extraídas do ossário de Tiago revelam certos materiais como titânio e ferro como sendo característicos desse ossário. Se a pátina de Tiago combinar com a dos ossários da tumba de Talpiot, será uma forte evidência de que o ossário de Tiago é a urna desaparecida e pertence à família de Jesus. O Dr. Charles Pellegrino veio ao depósito em Bet Shemesh para coletar amostras de pátina dos ossários da tumba de Talpiot. Posso remover bastante coisa daqui. Veja, isto é pátina. Já está bom. É? Excelente. A pedido do Dr. Pellegrino, nós requisitamos a coleta de amostras aleatórias de pátina para determinar se a pátina da tumba de Talpiot é realmente distinta. Isto deve ser pátina. É mais do que suficiente para o exame sob o microscópio eletrônico. Se as amostras aleatórias não combinarem com a dos ossários de Talpiot e as amostras de Tiago combinarem, as probabilidades estatísticas de que a tumba da família de Jesus foi encontrada serão arrasadoras. Se obtivéssemos evidências de que o ossário de Tiago fosse esse ossário desaparecido, então isso teria um grau extra muito forte de valor comprobatório. Eu diria que isso seria um fato absolutamente extraordinário caso isso se comprovasse. O Laboratório Criminal de Suffolk é um proeminente laboratório americano envolvido na solução de mistérios criminais modernos. Hoje, especialistas forenses serão consultados para determinar se há semelhança entre a pátina do ossário de Tiago e das amostras aleatórias com a dos ossários de Talpiot. Você viu aquela amostra? Vi. Havia uma espécie de túnel nela.
Exato. Gostaria de usar outra amostra daqui, ou você acha que essa é suficiente? Essa já basta. Está bem. Esta aqui serve. Pode usá-la como está. Essa amostra é bem adequada. Agora estamos tirando outras amostras da acumulação no interior do ossário. O ferro faz parte das características que dão ao solo essa cor distinta. Ele foi obtido nessa tumba, tirado dos ossários dessa tumba. Estamos tirando outras amostras e vamos examiná-las sob o microscópio eletrônico e submetê-las à microsonda eletrônica. Agora nós estamos observando o espectro da amostra de pátina que acabamos de analisar. Isso é predominantemente calcário, correto? Exato. Por isso é chamado de gipsita de Jerusalém. É um calcário muito macio. Mas o que eu acho interessante são esses resíduos localizados aqui e não as propriedades gerais do calcário que esperaríamos encontrar. Observamos ferro, titânio, potássio, fósforo, magnésio. Até agora, a composição dos elementos que analisamos com esta amostra de pátina é compatível com os resíduos que encontramos no ossário de Tiago. A característica é a mesma. Combina. As amostras de pátina da tumba de Talpiot combinam com as do ossário de Tiago. Mas e quantas amostras aleatórias? Os testes mostraram que nenhuma delas combinou com as de Talpiot. As mesmas projeções químicas e minerais da tumba de Talpiot só são exibidas pela pátina de Tiago. Essa é uma evidência fundamental que indica que o ossário onde se lê Tiago, filho de José, irmão de Jesus, é o ossário desaparecido da tumba de Talpiot. Quando o ossário de Tiago é incluído nas nossas estatísticas, o fator de probabilidade muda de 600 para 1 em favor da tumba para 30.000 para 1, sugerindo fortemente que essa tumba pertencia à família de Jesus de Nazaré. Ah, meu Deus! Ah, minha nossa! É incrível, não é? Veja. 1, 2, 3. Olha esse lixo. 2 aqui, 2 aqui, 2 aqui. Exatamente 6 no total. Veja, 2 nichos fúnebres, onde é posto o corpo. O corpo de Jesus e de Maria foram postos ali. Olha isso. E aquilo ali. Não há dúvida. Esta tumba é uma relíquia. Veja isso. É bem fundo. É, sim. Bem fundo. Eu nem percebi. E aquilo? O que é, Felix? Tem alguma coisa escrita. Tem uma inscrição aqui. É grande. Há um M, um N, 3 M. É um N ou um M? M. E o que é isso? Precisamos de um epigrafista aqui. É antigo. 2, 3, 4, 5, 6 letras. É grego ou latim? Com certeza não é hebraico. Ao olhar em volta, percebemos que estávamos sobre um monte de páginas em decomposição das escrituras. O que é isso? Ilumina aqui, ilumina aqui. Olha isso. Um monte de livros sagrados. Eles estão se desintegrando. Segundo a lei judaica, os livros bíblicos não podem ser descartados. Devem ser enterrados como os humanos. Parece que nas semanas que se seguiram à remoção dos ossários e antes de a tumba voltar a ser lacrada, uma escola rabínica local encheu a tumba com textos sagrados danificados. Entre eles, achamos um livro ao qual Jesus se refere como sendo a chave para o seu ministério. O livro de Jonas, um dos mais antigos. Alguém perguntou, o que pretende fazer, mestre? Ele diz, quer saber o que vou fazer? Leia o livro de Jonas.
Esse é o código. E bem aqui temos o livro de Jonas. Os evangelhos registram que Jesus sempre falava usando parábolas e códigos. Não é surpresa para um líder do que hoje seria rotulado como um movimento antigoverno. Um homem destinado à crucificação. E aqueles que falam através de códigos costumam guardar grandes segredos. Durante as apressadas escavações em 1980, os arqueólogos removem da tumba de Talpiot o último ossário contendo uma inscrição. O ossário pertencia a uma criança. No Museu Rockefeller, a inscrição foi traduzida: Yehuda Bar Yeshua. Exato, Yehuda Bar Yeshua, que em português significa Judá, filho de Jesus. Judá, filho de Jesus. O Novo Testamento não diz que Jesus teve um filho, mas talvez, diante das circunstâncias, a arqueologia nos obrigue a ver o Novo Testamento sob ângulos diferentes. Será que essa urna guardou os restos do filho de Jesus e Maria Madalena? Se Judá era filho deles, sua existência com certeza foi mantida em segredo. Uma vez que Jesus era visto como um pretendente ao trono real, o filho dele seria um alvo em termos de prisão e crucificação por parte das autoridades romanas. Era uma época de grandes perseguições. Qualquer um ligado ao ministério de Jesus estava ameaçado. Seu primo, João Batista, foi decapitado. Tiago, irmão de Jesus, apedrejado até a morte. Simão, seu outro irmão, crucificado. Se tiveram um filho, Jesus e Maria deviam saber que a revelação sobre o nascimento de uma criança teria colocado em risco a sua vida. Talvez o amado discípulo não identificado, citado no livro de João, seja, na verdade, o filho de Jesus. Que permanece não identificado no texto para ocultar a linhagem da criança. Em João, capítulo 19, versículo 26, Jesus pede ao discípulo amado ao pé da cruz que contemple sua mãe. Depois, diz a Maria: Irmã. Mulher. Eis aí o teu filho. Tradicionalmente, essa cena foi entendida como Jesus se dirigindo a Maria, sua mãe. Mas não seria isso uma teologia posterior? Não seria Jesus falando com Maria Madalena, sua esposa, pedindo-lhe que protegesse o filho deles? Por outro lado, talvez o fato de haver um filho na tumba de Talpiot signifique que o Jesus encontrado nessa tumba não seja o Jesus de Nazaré. Consequentemente, teríamos de acreditar que, vivendo na mesma época, no mesmo lugar, houve um outro Jesus. Que também teve um pai chamado José e dois parentes próximos masculinos chamados Tiago e José. E duas mulheres em sua vida, uma chamada Maria e a outra Mariamne. Que barulho é esse? Devem estar aborrecidos com a gente. Eu vou falar com eles. אני מתקת מערב ירושלים, רוצה שלחו לעצור אותו.
Uma das inquilinas dos apartamentos em Talpiot trabalha para o Instituto de Antiguidades de Israel. Embora tenhamos permissão do condomínio, ela chamou o IAA. אבל אנשי הבניין לא יכולים לתת לכם את האישור, אנחנו צריכים לתת לכם את האישור. למה? אני לסגור את זה? לפתוח את זה. Foram os proprietários dos apartamentos em Talpiot que, preocupados com a segurança de seus filhos, pediram que a tumba fosse lacrada. Uma tumba que o IAA havia deixado aberta em 1980. Obter permissão do IAA para que a tumba permaneça aberta parece desnecessário. Mas apesar dos nossos apelos, pediram que voltássemos a cobri-la. Ok, vamos lá. Vamos fechar. Vamos embora. A tumba, que possivelmente guardou os restos de Maria, mãe de Jesus. Mateus, da linhagem familiar de Maria. José e Tiago, irmãos de Jesus. Maria Madalena, seu marido. Jesus e seu filho Judá voltou a ser lacrada. Quem sabe que segredos ainda existem lá dentro e quanto tempo continuarão ocultos sob os apartamentos em Talpiot.